Sei que você viu o título desse vídeo e achou bem deprimente e frustrante. É claro que a maioria das pessoas vai achar isso, já que vivemos uma geração que quer tudo na mão, geração do TikTok, do imediatismo, que tem tudo que quer na palma da sua mão. Séries, livros e músicas nos ensinam a realizar nossos sonhos e só depois nos importar com Deus. Isso acontece muito por causa da teologia da Xuxa. Teologia da Xuxa porque em uma de suas músicas ela diz que tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Cara, isso é reflexo de uma geração inteira que vê Deus como um gênio da lâmpada, que vê Deus apenas para realizar seus desejos mais profundos e ambições. Não Deus como uma pessoa que a gente tem que se prostrar e aceitar sua disciplina e sua divindade, mas apenas como servo. Na geração atual, cara, eu vejo muito o eu no centro de tudo e Deus apenas como um bichinho de estimação para fazer nossas vontades. Isso é reflexo de toda uma cultura e hábitos que foram se acostumando em não fugir da zona de conforto, não se submeter à disciplina que é o evangelho, que a vida nos oferece, que a cruz nos oferece. E você tem uma escolha: ou você é escravo do mundo ou escravo de Deus. Não é servo, não é apenas um sócio, você é escravo. Escravo, filho e amigo. Mas também não podemos nos esquecer também que somos escravos. Por o sangue de Jesus Cristo, cara, a gente foi comprado do pecado, éramos propriedade. Agora somos propriedade do Deus eterno, cara. Então não podemos se orgulhar. Temos apenas que agradecer, cara. A gente não tem o que se orgulhar, se vangloriar. A gente é propriedade e servo de Deus. A gente tem que, com a nossa vida, santificar o seu nome, cara. Pai nosso, mano. Oração que, sei lá, a primeira oração que te ensinaram, que tu aprendeu, a gente tem que compreendê-la. Aqui que entra o meu próximo tópico, que é simplesmente a superficialidade religiosa das pessoas hoje em dia, meus amigos. Até mesmo os religiosos viraram NPCs, repetem as mesmas palavras durante horas e não a examinam e as compreendem, não buscam tirar um tempo de sua vida para analisar as palavras que estão proferindo, cara. Eles estão falando aquelas palavras basicamente em vão, estão apenas robotizando algo. Eu li algo sobre isso que diz que quando a gente repete as palavras muitas vezes, o cérebro desliga o significado dela, então perde o significado. Se você não examinar e a compreender, você está falando tudo aquilo em vão, tá virando basicamente um NPC. Isso é basicamente uma falsa ponte, uma falsa relação com Deus. Tá bem, mas por que Deus iria querer destruir nossos sonhos? E isso está nas raízes da humanidade. Depois de Adão comer o fruto proibido, a humanidade passou a fazer de tudo para satisfazer suas vontades e ambições, que se espelha muito nos nossos sonhos. Se sondarmos nossas intenções mais profundamente, por melhor que seja o motivo, veremos um ego querendo aplausos. É por isso que, independente da situação, sempre estamos à mercê do pecado, não importa o quão nobre seja o motivo. Os adeptos, abre aspas, dessa teologia da Xuxa, fecha aspas, se assemelham muito ao jovem rico que queria seguir Jesus, mas não deixava as coisas do mundo, suas riquezas, sua família. Não queria abrir mão dessa vida para seguir Jesus, para carregar a sua cruz. Então ele simplesmente desistiu. E eu tava pensando, cara, assim também somos nós. Ninguém quer largar as coisas desse mundo para adotar a disciplina de Cristo. Ninguém quer sair da zona de conforto. Ninguém quer abandonar seus sonhos para viver a disciplina e a vontade de Cristo. O ponto que eu quero chegar é que ninguém se dispõe a fazer um sacrifício igual Jesus fez. É claro que não vamos conseguir, ele já fez o sacrifício para nós, mas a gente não consegue segui-lo. Mesmo a porta estando aberta, mesmo ele nos ajudando, parece meio longe, mas temos que nos apegar a Deus e desapegar das coisas terrenas. O problema que eu quero chegar é que na geração atual, Deus é visto como um meio que as pessoas utilizam para chegar a um fim, que no final é um amontoado de ego e injustiça acumulado. Então é por isso que Deus destrói nossos sonhos, para podermos focar nele. E não estou dizendo para você acabar com todo tipo de ambição, mas analisar se isso realmente é correto, tentar ver se seu sonho coincide com a vontade de Deus. Tá bom, mas como eu vou saber qual é a vontade de Deus para minha vida? Simples.
simples, cara. É só ler a Bíblia. Tá, agora entra meu próximo tópico. Como compreender a vontade de Deus na nossa vida? Sei que muitas pessoas ficam esperando algum sinal divino para começar a sua caminhada, mas isso não é via de regra, cara. A maioria das vezes não. A vontade de Deus já está clara e revelada em sua palavra. Não fique esperando o propósito para caminhar. Você descobre o seu próprio propósito na caminhada. Descobrir o propósito na caminhada é entender que o propósito é o caminho. Cara, que sabe as palavras do Rodrigo Bibo. Tô pegando como referência, ainda não falei, que eu tô pegando como referência o livro O Deus que Destrói Sonhos. Recomendo bastante. Recomendo não, vocês têm que ler. É muito bom. E é isso. Você não pode esperar um chamado de Deus para começar a andar. A vontade de Deus já está clara em sua palavra. Ele já nos deu. Temos tudo lá. Isso não anula o fato da oração, mas temos a vontade de Deus na palavra dele. Ficar pedindo toda hora por algo é sintoma até de imaturidade espiritual. A gente tem que perseverar na palavra. É igual a parábola que Jesus diz que havia dois caras que estavam fazendo suas casas. Um fez sua base na pedra, o outro decidiu fazer sua casa na areia. Ele quis fazer uma casa na praia. Ele não estudou. Ele apenas queria prazer, queria ver as coisas bonitas. Enquanto o outro ergueu sua casa na pedra. E quando veio a chuva, a casa que foi erguida na areia desabou. Isso é igual ao nosso coração. Se tivermos nossa base fraca eu digo quando não nos alimentamos com a palavra, iremos desabar espiritualmente. E isso, meu amigo, é um fosso difícil de sair. Acredite, é aterrorizante. Porém, o outro foi sábio e edificou seu coração na palavra do Senhor. Então, quando veio as tentações, ele se manteve firme, forte, inabalável, pois Cristo estava em seu coração. Cara, isso me arrepio, mano. E muito provavelmente, depois de eu falar essas frases, você vai perguntar: então eu não devo buscar riquezas? Não devo buscar melhores condições de vida? E eu digo que sim, não é pecado você buscar a melhor condição de vida para sua família, para você. Não é. Inclusive é até bom isso. O que é o problema é você se apegar tanto às riquezas materiais que você simplesmente esquece de Deus. O pecado em si é deixar Deus em segundo plano. O problema passa em você deixar as riquezas te possuir, cara. Você chega a um ponto que sua avareza, sua cobiça está tão grande que você não é mais o proprietário do que você comprou, mas sim o contrário. O que temos de entender é que com mais dinheiro, mais as tentações estarão aparentes e mais fortes e edificados na palavra do Senhor teremos que estar. Tá bom, mas você pode me dizer que tudo isso que eu tô falando é uma asneira, uma baboseira. E provavelmente um dos versículos que você vai citar vai ser Salmos 37, versículo 4, que diz que é pra gente se deleitar no Senhor e Ele atenderá os desejos dos nossos corações. Mas na verdade, acho que tem um sentido mais profundo para essa passagem bíblica. John Piper, em A Teologia da Alegria, diz que enquanto mais nos aproximarmos de Deus, mais a gente começa a se afastar das coisas desse mundo, se afastar das coisas podres, mundanas. Dessa forma, a gente vai se deleitar apenas no nosso Deus. Antes de terminar o vídeo, eu quero vir com a reflexão. A gente não pode domesticar Deus. Não devemos ficar dizendo que e quando Ele deve fazer as coisas, pois Ele faz quando lhe apraz. Claro que isso não anula a nossa oração, mas não podemos ficar pensando que Deus é um ser domesticado, que vai fazer tudo o que a gente pede. Será que Deus só é fiel quando faz a nossa vontade? Ou quando Ele não faz a nossa vontade, Ele está apenas nos chamando a atenção para o caminho certo? Fiquem com essa reflexão. Valeu, meu nome é John e você estava assistindo o Narrativa Existencial. Até o próximo vídeo. Valeu!